Chegada à mansão Castro. Maria Helena nunca imaginou que seu simples desejo de trabalhar como babá a levaria a um mundo completamente diferente do que conhecia. A silenciosa colina de Juiz de Fora, com suas árvores antigas e o ar fresco do interior, parecia acolher a jovem com uma tranquilidade ilusória. Ao longe, a imponente mansão Castro erguia-se como um símbolo de poder e prestígio, suas paredes brancas reluzindo sob a luz do fim de tarde. O caminho de pedras que levava à entrada principal lembrava a ela histórias de contos de fadas, mas a realidade que a aguardava era tudo menos mágica. Ao aproximar-se, Maria Helena sentiu uma mistura de fascínio e nervosismo. Cada detalhe da mansão gritava riqueza. Os jardins perfeitamente aparados, a fonte de mármore no pátio central, os vitrais coloridos refletindo a luz do sol. Ela segurava firme a pequena mala, cheia de roupas simples, mas cuidadosamente escolhidas para parecerem discretas e elegantes, e respirava fundo, tentando se preparar para o que sabia que seria uma experiência transformadora. No hall principal, o aroma de madeira polida misturado ao perfume sutil das flores frescas impressionou Maria Helena. Ela foi recebida por Celeste, a governanta da mansão, uma mulher severa, mas de semblante justo, que observava cada gesto com atenção. "Bem-vinda, Maria Helena. Douglas ainda não chegou, mas posso levá-la até o quarto onde ficará instalada", disse Celeste, conduzindo a jovem pelo corredor largo, decorado com quadros que retratavam gerações da família Castro. Cada retrato parecia observá-la, avaliando silenciosamente sua presença naquela casa histórica. Enquanto caminhava, Maria Helena tentava absorver cada detalhe, cada peça de mobiliário luxuoso, cada cortina de veludo pesado, cada lustre de cristal que refletia a luz do entardecer em milhares de prismas coloridos. Ela sentiu uma pontada de insegurança, consciente de que aquele não era mais o mundo simples do interior que ela conhecia. No entanto, uma curiosidade ousada a impulsionava para frente, uma sensação de que estava prestes a entrar em algo que mudaria sua vida para sempre. Ao aproximar-se, Maria Helena sentiu uma mistura de fascínio e nervosismo. Cada detalhe da mansão gritava riqueza. Os jardins perfeitamente aparados, a fonte de mármore no pátio central, os vitrais coloridos refletindo a luz do sol. Ela segurava firme a pequena mala, cheia de roupas simples, mas cuidadosamente escolhidas para parecerem discretas e elegantes, e respirava fundo, tentando se preparar para o que sabia que seria uma experiência transformadora. No hall principal, o aroma de madeira polida misturado ao perfume sutil das flores frescas impressionou Maria Helena. Ela foi recebida por Celeste, a governanta da mansão, uma mulher severa, mas de semblante justo, que observava cada gesto com atenção. "Bem-vinda, Maria Helena. Douglas ainda não chegou, mas posso levá-la até o quarto onde ficará instalada", disse Celeste, conduzindo a jovem pelo corredor largo, decorado com quadros que retratavam gerações da família Castro. Cada retrato parecia observá-la, avaliando silenciosamente sua presença naquela casa histórica. Enquanto caminhava, Maria Helena tentava absorver cada detalhe, cada peça de mobiliário luxuoso, cada cortina de veludo pesado, cada lustre de cristal que refletia a luz do entardecer em milhares de prismas coloridos. Ela sentiu uma pontada de insegurança, consciente de que aquele não era mais o mundo simples do interior que ela conhecia. No entanto, uma curiosidade ousada a impulsionava para frente, uma sensação de que estava prestes a entrar em algo que mudaria sua vida para sempre. Chegando ao quarto, Maria Helena encontrou um espaço amplo, decorado com cores claras e móveis elegantes. A cama de dossel com lençóis brancos impecáveis, a escrivania antiga de madeira polida e as cortinas que se abriam para uma vista panorâmica da colina criavam um ambiente que era, ao mesmo tempo, aconchegante. Ela largou a mala no chão e respirou fundo, sentindo o peso do novo mundo que estava prestes a habitar. Pouco tempo depois, Douglas Castro chegou à mansão. Alto, com postura confiante e um olhar que misturava provocação e curiosidade, ele entrou no salão principal sem aviso prévio. Maria Helena sentiu o coração acelerar ao vê-lo. Ele tinha a presença de alguém acostumado a ter tudo à sua volta, e ao mesmo tempo havia algo nos olhos dele que parecia procurar, avaliar, testar cada pessoa que cruzava seu caminho.
Quando os olhos dele se encontraram, um frio percorreu a espinha dela, uma mistura de medo e fascinação que a deixou momentaneamente sem palavras. Você deve ser Maria Helena, disse Douglas com uma voz suave, porém carregada de autoridade. Espero que esteja pronta para trabalhar. Seu sorriso não chegava completamente aos olhos, que brilhavam com uma intensidade que a deixou consciente de cada movimento seu. Maria Helena apenas assentiu, tentando manter a compostura. Cada passo, cada gesto parecia ser observado, e ela sentiu que estava sendo testada antes mesmo de qualquer palavra ser trocada. Nos dias seguintes, Maria Helena começou a compreender a dinâmica da mansão e da família Castro. Douglas era exigente, mas também curioso, e suas provocações sutis colocavam a jovem em situações desconfortáveis, forçando-a a se mostrar forte e ao mesmo tempo vulnerável. Ele fazia comentários que brincavam com os limites dela, ora gentis, ora desafiadores, e Maria Helena descobriu rapidamente que precisava aprender a se equilibrar entre sua própria dignidade e a necessidade de não provocar a ira do herdeiro. A convivência diária começou a criar uma tensão silenciosa entre eles. Maria Helena percebia que cada gesto de Douglas tinha múltiplas camadas, um olhar prolongado, um comentário casual, um sorriso que parecia esconder intenções. Ela, por sua vez, aprendia a responder com delicadeza e firmeza, tentando manter o profissionalismo, mas, ao mesmo tempo, sentindo uma atração impossível de ignorar. Cada encontro, cada instante compartilhado na mansão criavam uma mistura de desejo e perigo, tornando cada dia mais intenso e imprevisível. Porém, nem tudo se limitava à relação entre Douglas e Maria Helena. Dona Leopoldina, matriarca da família, observava cada movimento com atenção. A rigidez e o orgulho da matriarca eram conhecidos por todos, e a jovem babá sabia que qualquer demonstração de afeto ou aproximação poderia ser mal interpretada. A tensão entre manter-se íntegra e lidar com os olhares críticos da matriarca começava a gerar um peso constante em Maria Helena, tornando cada momento na mansão um teste de resistência emocional. E assim, a chegada de Maria Helena à mansão Castro marcou o início de um turbilhão de emoções. O que começava como um simples trabalho de babá logo se transformaria em algo perigoso, intenso e incontrolável. Cada corredor da mansão, cada olhar trocado, cada gesto aparentemente inocente carregava a semente de um romance proibido que desafiaria tradições, preconceitos e o poder absoluto de uma família acostumada a controlar todos os aspectos da vida daqueles que a rodeavam. Enquanto Maria Helena olhava pela janela do seu quarto para a colina iluminada pelo entardecer, ela sentiu uma mistura de medo e expectativa. A mansão era mais do que uma casa, era um palco onde cada emoção seria testada, onde o amor e a ambição se chocariam e onde a jovem babá descobriria que o destino tem formas curiosas e inesperadas de moldar vidas. A história que ali se iniciava prometia paixões proibidas, intrigas silenciosas e escolhas que mudariam tudo, e nem mesmo Maria Helena sairia ileso desse jogo de poder e desejo. Os primeiros dias de Maria Helena na mansão Castro foram uma mistura de fascínio e ansiedade constante. Cada passo que dava pelos corredores amplos e silenciosos parecia ecoar em suas orelhas, lembrando-a de que estava em um lugar onde cada gesto era observado e cada palavra analisada. Douglas, com seu jeito provocador, parecia se divertir com a tensão que ela transmitia. Não havia um momento de tranquilidade. Ele surgia inesperadamente, aproximando-se nos corredores ou nos salões, com aquele sorriso enigmático que fazia o coração dela disparar. Certa tarde, Maria Helena estava cuidando do pequeno sobrinho de Douglas, Arthur, um menino alegre e curioso, quando sentiu um olhar sobre si. Douglas entrou silenciosamente na sala de estar, apoiando-se na moldura da porta. O menino, absorvido em seus brinquedos, mal notou a presença do tio, mas Maria Helena não conseguia desviar os olhos. Douglas, com a habitual confiança de quem sabe seu efeito sobre as pessoas, aproximou-se lentamente, cada passo calculado para aumentar a tensão entre eles. "Você realmente tem paciência com ele, não é?" ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Maria Helena engoliu em seco, tentando manter a compostura. "Sim, ele é uma criança adorável, adoro cuidar dele." A resposta dela era sincera, mas havia algo nos olhos de Douglas, algo que parecia desafiar e provocar ao mesmo tempo, que a deixava alerta.
Ele se inclinou levemente, como se fosse comentar algo mais íntimo, mas apenas ficou parado, observando cada gesto seu. Nos dias que se seguiram, a convivência se tornou ainda mais intensa. Douglas alternava momentos de gentileza inesperada com provocações sutis, jogando com as emoções de Maria Helena de maneira que ela nunca experimentara antes. Um toque casual no braço, um elogio sussurrado, um olhar prolongado que parecia atravessar sua alma, tudo isso contribuía para uma atração que se tornava impossível de ignorar. Ela tentava se manter firme, lembrando-se de que era apenas a babá, mas a presença dele transformava qualquer tentativa de racionalidade em um desafio quase impossível. Enquanto isso, Dona Leopoldina, a matriarca da família, observava cada movimento de Maria Helena. A mulher era conhecida por sua astúcia e rigor, sempre alerta a qualquer sinal de ameaça ao prestígio da família. Quando soube que seu filho estava se aproximando da jovem babá, seu coração endureceu com rapidez. Uma pobre ambiciosa não deve se misturar aos Castro, murmurou para si mesma, os olhos frios analisando cada gesto da moça. Determinada a proteger o nome da família, começou a traçar estratégias silenciosas para vigiar e controlar a situação. A tensão aumentava a cada dia. Maria Helena sentia o peso do olhar da matriarca em cada passo que dava, cada ação que realizava, e isso tornava sua rotina ainda mais estressante. Ela descobriu rapidamente que qualquer deslize poderia ser interpretado de maneira negativa e que, na mansão Castro, as intenções eram frequentemente questionadas antes mesmo de serem compreendidas. A simples proximidade com Douglas já era motivo suficiente para atrair suspeitas, e Maria Helena sentia que precisava caminhar sobre uma corda bamba emocional, equilibrando seus sentimentos e sua posição na casa. Em meio a isso, pequenos momentos de conexão com Douglas surgiam de forma inesperada, tornando a situação ainda mais complexa. Uma tarde, ao ajudá-lo a organizar alguns documentos em seu escritório, seus dedos tocaram acidentalmente. O choque dessa proximidade fez com que ambos ficassem imóveis por um instante, apenas se olhando nos olhos. Ele sorriu de maneira provocadora, mas havia algo diferente naquele sorriso, um toque de vulnerabilidade que Maria Helena nunca imaginaria encontrar em alguém tão seguro e dominante quanto Douglas. Esses momentos começaram a criar uma teia de emoções que desafiava qualquer lógica. Maria Helena percebeu que não se tratava apenas de atração física ou curiosidade. Havia uma tensão emocional profunda, uma ligação que parecia crescer a cada encontro, mesmo quando tentavam negar seus sentimentos. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto carregava uma intensidade que fazia seu coração bater mais rápido, mesmo quando a razão dizia para se afastar. A situação tornou-se ainda mais delicada quando Dona Leopoldina decidiu intervir discretamente. Ela começou a enviar recados sutis, organizar reuniões familiares e criar situações em que Maria Helena se sentisse pressionada. O objetivo era claro: testar a jovem, encontrar falhas, mostrar-lhe seu lugar e, eventualmente, afastá-la de Douglas. A jovem babá, no entanto, apesar do medo e da pressão, mostrou uma força inesperada. Ela se manteve firme, equilibrando a responsabilidade com o sobrinho e a convivência com o herdeiro, enquanto enfrentava o olhar crítico da matriarca. A tensão entre desejo e perigo atingia seu ápice quando Douglas começou a se aproximar de maneira ainda mais ousada. Pequenos toques, olhares intensos e palavras carregadas de duplo sentido transformavam cada encontro em um jogo arriscado, no qual Maria Helena precisava calcular cuidadosamente cada reação. Ela sabia que a situação podia escapar ao controle a qualquer momento e que o envolvimento com Douglas traria consequências profundas, não apenas para ela, mas para toda a família Castro. E assim, os dias na mansão Castro continuavam, marcados por uma mistura de encantamento e perigo constante. Maria Helena percebia que estava entrando em um mundo onde paixão, ambição e poder se entrelaçavam de maneira complexa e que cada escolha teria impacto sobre seu destino.
A jovem babá entendia que seu coração estava sendo testado e que, apesar do medo e das advertências, algo irresistível a atraía cada vez mais para Douglas, tornando impossível resistir à intensidade do que sentia. A mansão Castro, apesar de sua beleza imponente, começava a revelar facetas sombrias a Maria Helena. Cada corredor parecia guardar segredos, cada sala escondia conversas silenciosas e olhares inquisitivos. Enquanto ela se acostumava à rotina, percebeu que, por trás do luxo e da elegância, havia uma tensão constante que pairava sobre a família. Os segredos do passado, as rivalidades silenciosas e o poder absoluto de Dona Leopoldina moldavam um ambiente onde qualquer deslize podia ter consequências devastadoras. Douglas continuava a aproximar-se dela de maneira sutil, provocadora, mas também intensa. Ele não precisava dizer palavras para transmitir sua intenção. O simples toque de seus dedos, o leve inclinar-se para observá-la enquanto cuidava do sobrinho, ou o olhar prolongado em silêncio, falavam volumes. Maria Helena, embora consciente do risco, sentia-se incapaz de resistir à atração que crescia a cada instante. Havia algo em Douglas que a fascinava, talvez o misto de poder e vulnerabilidade, ou a intensidade com que ele parecia sentir tudo ao seu redor. Enquanto isso, Dona Leopoldina não perdia um único detalhe. A matriarca começava a notar sinais sutis de proximidade entre seu filho e a jovem babá. Para ela, cada gesto inocente de Maria Helena parecia calculado, cada sorriso parecia uma tentativa de seduzir e ambicionar o lugar que não lhe pertencia. Ela é apenas uma pobre ambiciosa, pensava Leopoldina, a frieza em seus olhos refletindo a determinação de proteger o prestígio da família a qualquer custo. Ela não mediria esforços para expor, desestabilizar e afastar a jovem babá de seu filho, se necessário. Um dia, enquanto Maria Helena brincava com Arthur no jardim, Douglas aproximou-se por trás, interrompendo o momento com seu habitual charme silencioso. Ela é mais engraçada do que eu imaginava, comentou, referindo-se à habilidade da jovem de manter o menino entretido. Maria Helena corou, tentando esconder a mistura de excitação e nervosismo que sentia com sua presença. Cada interação com Douglas carregava uma intensidade emocional que ela nunca havia experimentado, e ela sabia que precisava controlar seus sentimentos, embora a atração fosse quase irresistível. A tensão na mansão aumentava à medida que pequenos incidentes aconteciam, aparentemente triviais, mas carregados de significados. Dona Leopoldina observava cada gesto da jovem com olhos críticos, pronta para interpretar qualquer ação como ameaça. Maria Helena, consciente da vigilância, aprendeu a equilibrar seu comportamento, mostrando respeito e diligência, mas ao mesmo tempo tentando manter alguma autonomia emocional. Era uma dança delicada, onde cada passo precisava ser calculado, cada gesto medido para não provocar a ira da matriarca. Em uma tarde de tempestade, enquanto a chuva caía forte sobre os vitrais da mansão, Maria Helena encontrou-se sozinha no corredor principal com Douglas. A atmosfera estava carregada, cada relâmpago iluminando momentaneamente o espaço, criando sombras dramáticas que intensificavam a tensão. Douglas aproximou-se lentamente e, por um instante, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. A proximidade física e emocional era quase insuportável e Maria Helena sentiu o coração disparar. Um silêncio carregado de significados pairava entre os dois, e ela percebeu que suas defesas emocionais estavam prestes a ceder. Enquanto isso, Dona Leopoldina iniciava suas primeiras manobras estratégicas. Sabendo que a presença constante poderia ser insuficiente para controlar a situação, começou a organizar encontros sociais, conversas casuais e pequenos desafios para testar a integridade de Maria Helena. A matriarca pretendia pressioná-la de todas as formas, explorando qualquer fraqueza e evidenciando qualquer deslize. Maria Helena, por sua vez, começava a sentir o peso dessa vigilância constante, mas não podia permitir que o medo a paralisasse. Cada ação precisava ser pensada, cada palavra cuidadosamente escolhida. Era uma dança delicada, onde cada passo precisava ser calculado, cada gesto medido para não provocar a ira da matriarca.
Em uma tarde de tempestade, enquanto a chuva caía forte sobre os vitrais da mansão, Maria Helena encontrou-se sozinha no corredor principal com Douglas. A atmosfera estava carregada, cada relâmpago iluminando momentaneamente o espaço, criando sombras dramáticas que intensificavam a tensão. Douglas aproximou-se lentamente, e por um instante o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. A proximidade física e emocional era quase insuportável, e Maria Helena sentiu o coração disparar. Um silêncio carregado de significados pairava entre os dois, e ela percebeu que suas defesas emocionais estavam prestes a ceder. Enquanto isso, Dona Leopoldina iniciava suas primeiras manobras estratégicas. Sabendo que a presença constante poderia ser insuficiente para controlar a situação, começou a organizar encontros sociais, conversas casuais e pequenos desafios para testar a integridade de Maria Helena. A matriarca pretendia pressioná-la de todas as formas, explorando qualquer fraqueza e evidenciando qualquer deslize. Maria Helena, por sua vez, começava a sentir o peso dessa vigilância constante, mas não podia permitir que o medo a paralisasse. Cada ação precisava ser pensada, cada palavra cuidadosamente escolhida. Em uma tarde de tempestade, enquanto a paixão, perigo, intriga e desejo crescia a cada dia, tornava impossível separar sentimentos de estratégia, amor de risco. Havia algo em Douglas que a fascinava, talvez o misto de poder e vulnerabilidade, ou a intensidade com que ele parecia sentir tudo ao seu redor. Enquanto o envolvimento emocional aumentava, surgiam sinais de que a situação estava prestes a se tornar pública. Alguns funcionários da mansão começaram a notar a proximidade entre o herdeiro e a babá, cochichando discretamente nos corredores. Cada comentário, cada rumor, cada olhar curioso tornavam a tensão ainda mais palpável. Maria Helena sentia que a rede de observação se expandia e que qualquer passo em falso poderia ser usado contra ela, expondo-a aos ataques de Dona Leopoldina. A atmosfera dentro da mansão estava se tornando eletricamente carregada. Cada gesto de Douglas era analisado, cada sorriso interpretado, e os segredos que antes pareciam seguros começavam a se tornar vulneráveis. A jovem babá sentia a pressão da família, o desejo intenso pelo herdeiro e a constante necessidade de manter a compostura. A tensão emocional estava em seu ponto máximo, criando um cenário perfeito para conflitos, revelações e escolhas que mudariam tudo dentro daquela imponente residência. E assim, a vida de Maria Helena na mansão Castro se tornava cada vez mais intensa. A mistura de paixão, perigo, intriga e desejo crescia a cada dia, tornando impossível separar sentimentos de estratégia, amor de risco. A jovem babá, apesar de sua simplicidade e força, começava a entender que estava prestes a enfrentar um jogo de poder e emoção que testaria seus limites, e que o que estava por vir poderia transformar sua vida de maneira irreversível. Os dias na mansão Castro tornavam-se cada vez mais tensos, e Maria Helena começava a perceber que sua posição como babá estava sendo questionada de maneiras sutis e diretas. Dona Leopoldina, sempre atenta e estratégica, iniciava manobras que testavam a jovem em todas as frentes. Cada gesto inocente era interpretado como ameaça, cada aproximação com Douglas como tentativa de sedução e manipulação. Maria Helena sentia-se cada vez mais observada, como se cada passo fosse uma peça de um jogo que ela mal começava a entender. Certa manhã, enquanto organizava o quarto de Arthur, Maria Helena ouviu passos pesados se aproximando. Antes que pudesse reagir, Dona Leopoldina surgiu, com o semblante rígido e olhos penetrantes. Maria Helena, precisamos conversar, disse a matriarca, a voz carregada de autoridade e desaprovação. O coração da jovem disparou. Ela sabia que esse encontro não seria simples e que, provavelmente, surgiriam acusações e julgamentos que colocariam sua integridade à prova. Leopoldina começou com perguntas aparentemente triviais sobre a rotina da babá, mas logo a conversa tomou um rumo mais pessoal. Você entende a responsabilidade de estar tão próxima do meu filho? Perguntou, a voz firme, mas carregada de tensão. Maria Helena sentiu o peso das palavras. Ela tentava responder com sinceridade, explicando sua dedicação e cuidado com Arthur, mas a matriarca interpretava cada frase com desconfiança. Cada palavra parecia uma prova, cada gesto era avaliado, e a jovem começou a sentir o medo crescer junto com a raiva contida.
Enquanto isso, Douglas observava discretamente de longe, consciente do confronto que se desenrolava. A tensão entre ele e sua mãe era palpável e ele sentia-se dividido entre proteger Maria Helena e respeitar os limites impostos pela matriarca. A situação se tornava insustentável e a cada momento o desejo de aproximar-se da babá aumentava, mesmo sabendo que qualquer gesto poderia ser interpretado como rebeldia ou desrespeito. A mistura de perigo e atração tornava cada decisão mais difícil, cada interação carregada de risco. Dona Leopoldina não poupava críticas e acusações veladas. "Você é ambiciosa, não é? Quer algo que não lhe pertence", afirmou com frieza. Maria Helena engoliu em seco, sentindo o coração apertar, mas respondeu com firmeza, tentando manter sua dignidade. "Não estou aqui para conquistar nada que não me seja oferecido, apenas quero cuidar de Arthur da melhor forma possível", disse, a voz firme, mas carregada de emoção. As palavras pareciam atravessar a sala, criando um silêncio tenso entre as duas mulheres. O confronto marcou o início de uma guerra silenciosa dentro da mansão. Dona Leopoldina começou a organizar estratégias para testar Maria Helena, colocando-a em situações delicadas, observando cada reação, cada expressão de vulnerabilidade. Pequenos incidentes eram usados como prova de que a jovem não tinha a postura necessária para lidar com a família Castro. Maria Helena, por sua vez, sentia-se cada vez mais pressionada, mas encontrava forças na própria coragem e na ligação crescente com Douglas, que se tornava seu refúgio e apoio emocional. Em meio a esse clima, surgiam sinais de que a tensão poderia se tornar pública. Funcionários começaram a comentar discretamente sobre a proximidade entre a babá e o herdeiro. Cada cochicho, cada olhar curioso aumentava a sensação de perigo. Maria Helena sentia que cada passo poderia ser interpretado de maneira errada e que a reputação que estava construindo podia ser arruinada em um instante. O medo de escândalo crescia, tornando a rotina da jovem ainda mais extenuante e complexa. Douglas, por sua vez, não conseguia mais manter distância emocional. Ele começou a encontrar momentos privados para se aproximar de Maria Helena, toques sutis, palavras carregadas de significado e olhares que falavam mais do que qualquer discurso. Cada interação aumentava a tensão, cada gesto aproximava-os ainda mais, e Maria Helena se via dividida entre a razão e a atração, entre a prudência e o desejo crescente. A intensidade do romance proibido começava a transformar a dinâmica da mansão, tornando impossível ignorar o que estava acontecendo. Em uma noite silenciosa, enquanto a lua iluminava o jardim, Maria Helena e Douglas se encontraram no pátio, longe dos olhares de Dona Leopoldina. A tensão emocional entre eles atingiu o ápice. Ele se aproximou lentamente e ela sentiu cada batida do próprio coração, cada respiração curta e hesitante. "Eu sei que é perigoso, mas não consigo evitar", confessou ele, a voz baixa e carregada de emoção. Maria Helena, sentindo o mesmo turbilhão de sentimentos, respondeu com um misto de medo e paixão: "Eu também não posso evitar." A partir desse momento, o romance entre a babá e o herdeiro tornou-se ainda mais intenso, mas também mais perigoso. Cada gesto, cada olhar, cada palavra podia ser interpretado como desafio à autoridade de Dona Leopoldina. Maria Helena percebia que estava caminhando por uma linha tênue entre amor e perigo, entre desejo e destruição. A jovem começava a compreender que a intensidade de seus sentimentos tinha consequências reais e que cada escolha poderia mudar para sempre o destino de todos na mansão Castro. Enquanto olhava para a imensidão da mansão à noite, Maria Helena refletia sobre os desafios que ainda viriam. O amor que crescia entre ela e Douglas estava prestes a ser colocado à prova, e a pressão da família, os segredos do passado e a determinação da matriarca criariam obstáculos que poderiam ser intransponíveis. Ela sentia medo, mas também uma coragem que nunca soubera possuir. O futuro era incerto, mas pela primeira vez ela compreendia que a intensidade de seus sentimentos poderia transformar sua vida de maneira irrevogável. O clima na mansão Castro tornava-se cada vez mais pesado. Maria Helena sentia-se observada de todos os ângulos. Cada gesto seu parecia ser escrutinado, e cada sorriso trocado com Douglas carregava um peso enorme. A proximidade entre a babá e o herdeiro não passava despercebida, e rumores começaram a se espalhar pelos corredores, murmurados por funcionários que, embora discretos, não conseguiam conter sua curiosidade diante do que percebiam.
Cada cochicho se transformava em uma tensão silenciosa, e Maria Helena entendia que qualquer deslize poderia ser fatal para sua posição na casa e para sua reputação. Douglas, por sua vez, parecia mais ousado a cada dia. Ele se aproximava de forma sutil, mas carregada de significado, fazendo com que Maria Helena sentisse o coração disparar e as mãos tremerem. Pequenos gestos, como o toque dos dedos ao entregar algo ou o olhar prolongado em silêncio, tinham um efeito quase magnético sobre ela. Cada momento em que estavam juntos parecia intensificar a tensão entre desejo e perigo, fazendo com que Maria Helena percebesse que estava entrando em um território emocional arriscado, onde cada decisão poderia alterar completamente seu destino. Um dia, durante o almoço na sala principal, a situação chegou a um ponto crítico. Dona Leopoldina, que havia sido alertada pelos cochichos do pessoal da mansão e por sua própria intuição, decidiu intervir diretamente. Com a postura rígida e a voz fria, iniciou uma série de perguntas e comentários que visavam testar a integridade de Maria Helena e, ao mesmo tempo, colocar pressão sobre Douglas. "Você realmente entende o que significa estar tão próxima de meu filho?", disse a matriarca, o olhar fixo e penetrante. Maria Helena sentiu um frio percorrer a espinha, mas respondeu com firmeza, mantendo a compostura. "Sim, Dona Leopoldina, faço o meu trabalho com dedicação e responsabilidade. Meu único objetivo é cuidar de Arthur da melhor forma possível." No entanto, a matriarca não parecia satisfeita. Cada gesto de Maria Helena era interpretado como prova de uma suposta ambição, e cada interação com Douglas era vista como uma ameaça ao prestígio da família. Dona Leopoldina começou a organizar pequenas armadilhas, reuniões improvisadas, observações disfarçadas e comentários públicos que colocavam Maria Helena em situações desconfortáveis. A jovem babá sentia a pressão crescente, consciente de que qualquer ação poderia ser usada contra ela e que seu futuro na mansão dependia não apenas de sua capacidade de cuidar de Arthur, mas de sua habilidade em sobreviver emocional e socialmente dentro daquele ambiente hostil. Enquanto a pressão aumentava, a conexão entre Maria Helena e Douglas se tornava cada vez mais intensa. Em um fim de tarde, enquanto ajudava o menino a organizar seus brinquedos no jardim, ele se aproximou de forma inesperada e tocou levemente seu braço. O gesto, aparentemente simples, carregava uma carga emocional enorme. Maria Helena sentiu o calor subir ao rosto e a respiração se acelerar, mas não podia deixar transparecer seu nervosismo. Cada momento juntos parecia reforçar a atração mútua, tornando impossível ignorar o que sentiam, mesmo sabendo dos riscos que corriam. Com o passar dos dias, pequenos incidentes começaram a chamar a atenção da sociedade local. Um funcionário descuidado deixou escapar comentários sobre a proximidade entre o herdeiro e a babá, e rapidamente a notícia começou a se espalhar discretamente entre conhecidos da família. A reputação de Maria Helena passou a ser questionada, e rumores sobre sua suposta ambição começaram a surgir. Ela se sentia vulnerável, mas, ao mesmo tempo, determinada a não ceder à pressão, mantendo-se fiel aos seus sentimentos e à sua dignidade. A tensão atingiu seu ápice quando Dona Leopoldina decidiu confrontar a babá de forma direta, organizando um jantar familiar onde todos os membros presentes pudessem observar a postura de Maria Helena. A matriarca esperava que a jovem se revelasse insegura ou culpada, mas Maria Helena surpreendeu a todos com sua firmeza e coragem. Cada palavra, cada gesto era cuidadosamente calculado, transmitindo respeito, dignidade e determinação. Douglas, orgulhoso da postura de Maria Helena, sentiu-se ainda mais atraído e determinado a protegê-la, apesar do risco de confrontar sua própria mãe. Durante o jantar, a tensão era quase palpável. Os olhares se cruzavam, palavras eram ditas de forma carregada de significado, e cada gesto parecia ter múltiplas camadas de interpretação. Maria Helena percebeu que estava participando de um jogo sutil e complexo, onde sua sobrevivência emocional dependia de sua habilidade em navegar entre o desejo e o perigo, entre a atração por Douglas e o poder implacável de Dona Leopoldina. Cada instante era uma batalha silenciosa, e a jovem sabia que qualquer erro poderia ter consequências devastadoras.
Em paralelo, Douglas buscava maneiras de criar momentos privados com Maria Helena, caminhadas discretas pelo jardim, conversas em corredores pouco movimentados e toques sutis que transmitiam conforto e desejo tornavam cada encontro ainda mais intensos ao mesmo tempo. A tensão emocional entre eles crescia, tornando cada momento juntos precioso e perigoso ao mesmo tempo. Maria Helena, embora consciente do risco, sentia-se incapaz de resistir à intensidade do que sentia, e cada gesto de Douglas aprofundava ainda mais a ligação que se formava entre eles. A situação na mansão estava em um ponto crítico. Escândalos silenciosos se formavam, a tensão entre família e babá aumentava, e o amor proibido entre Maria Helena e Douglas se tornava cada vez mais difícil de esconder. A jovem babá percebeu que estava entrando em um território onde cada emoção tinha peso, e cada decisão poderia transformar sua vida de maneira irreversível. Ela sabia que, apesar do medo, não poderia negar o que sentia, e que o amor que crescia entre ela e o herdeiro seria testado de forma intensa, perigosa e inesquecível. O ambiente na mansão Castro tornava-se cada vez mais carregado de tensão. Maria Helena sentia-se constantemente avaliada, como se cada gesto seu fosse medido em uma balança invisível que pesava tanto a moral quanto a reputação. Dona Leopoldina, observando atentamente cada interação, não poupava esforços para demonstrar sua desaprovação, de maneira sutil, mas contundente. Pequenos comentários, olhares penetrantes e gestos quase imperceptíveis criavam uma atmosfera de pressão emocional que se tornava insuportável para qualquer pessoa que não estivesse preparada para resistir. Douglas, por outro lado, não conseguia se manter distante da babá, mesmo sabendo do risco que corria. Cada encontro, cada gesto compartilhado parecia reforçar a atração que crescia entre eles. Um simples toque ao entregar algo, uma aproximação casual no corredor ou um olhar prolongado tinham um efeito quase magnético, e Maria Helena sentia-se simultaneamente tentada e assustada. A tensão emocional se misturava com o desejo físico, criando uma combinação explosiva que tornava a convivência diária ainda mais intensa e complexa. Dona Leopoldina, percebendo que sua autoridade e controle estavam sendo desafiados, começou a arquitetar estratégias mais elaboradas. Decidiu criar situações em que Maria Helena pudesse se expor de maneira vulnerável, testar sua resistência emocional e, ao mesmo tempo, comprovar sua verdadeira natureza, como a matriarca acreditava. Pequenos desafios, reuniões familiares inesperadas e observações constantes faziam parte de um plano cuidadosamente estruturado para colocar a babá em posição desconfortável, minando sua confiança e reforçando a narrativa de que ela era uma intrusa ambiciosa. Em meio a esse clima, surgiam momentos privados que aumentavam ainda mais a tensão. Uma tarde, enquanto cuidava de Arthur no jardim, Maria Helena foi surpreendida por Douglas. Ele se aproximou de maneira silenciosa, cada passo calculado, e comentou sobre algo aparentemente trivial. "Você tem um jeito especial com ele, sabia?" Maria Helena sentiu o rosto esquentar e o coração acelerar. A simples observação de Douglas carregava uma intensidade emocional que transcendia as palavras. Ela respondeu com um sorriso contido, tentando manter a compostura, mas o efeito da aproximação dele era inegável. A relação entre eles evoluía rapidamente, e cada gesto de afeto ou proximidade tinha repercussões silenciosas na mansão. Funcionários atentos e olhos curiosos percebiam os sinais sutis de ligação emocional, e os rumores começaram a se multiplicar. Maria Helena sentia-se pressionada não apenas pela vigilância da matriarca, mas também pelo julgamento silencioso de todos ao redor. Cada passo precisava ser calculado, cada gesto cuidadosamente avaliado, e a jovem começava a compreender a complexidade de navegar entre o desejo pelo herdeiro e o perigo de ser mal interpretada ou maltratada. Douglas, consciente das pressões que Maria Helena enfrentava, tornava-se protetor de forma quase instintiva. Ele a encorajava em pequenos gestos, defendia sua postura diante de funcionários maliciosos, encontrava momentos discretos para se aproximar e criava oportunidades para fortalecer a ligação entre eles, mesmo sabendo que poderia enfrentar a fúria da própria mãe.
Cada momento privado, cada olhar e cada toque compartilhado se transformavam em uma força silenciosa que os unia, desafiando as regras e expectativas da família Castro. Enquanto isso, Dona Leopoldina não cessava suas observações. Ela começou a testar diretamente Maria Helena, usando reuniões formais e jantares familiares para provocar situações embaraçosas. Perguntas carregadas de duplo sentido, comentários sutis sobre moral e ambição e pequenos testes sociais eram usados para avaliar a reação da jovem babá. Maria Helena, com sua força interior, resistia a cada provocação, demonstrando dignidade e controle, mas também sentindo o peso crescente do confronto silencioso. O clima de intriga atingiu um novo nível quando surgiram rumores de que vizinhos e conhecidos da família começaram a perceber a proximidade entre Douglas e a babá. Comentários discretos, observações maliciosas e insinuações começaram a se espalhar, criando um ambiente ainda mais desafiador para Maria Helena. Ela sabia que, mesmo mantendo sua postura firme, a percepção alheia poderia alterar sua reputação e que qualquer gesto descuidado poderia ser interpretada de maneira equivocada. Em paralelo, a intensidade entre Maria Helena e Douglas crescia de forma quase irresistível. Cada encontro privado, cada conversa silenciosa e cada toque sutil reforçavam a tensão emocional entre eles. O desejo que compartilhavam se tornava em uma força poderosa, capaz de superar medos, perigos e a pressão constante da matriarca. Maria Helena sentia-se dividida entre o medo das consequências e a força do amor que crescia em seu coração, enquanto Douglas lutava para equilibrar a paixão pelo que sentia com a responsabilidade que carregava diante da família. E assim os dias se passavam na mansão Castro, marcados por intrigas, provocações e encontros carregados de emoção. A jovem babá estava cada vez mais envolvida em um jogo de poder, desejo e estratégia, consciente de que cada decisão afetaria não apenas sua vida, mas também o futuro do herdeiro e o equilíbrio da família. A tensão emocional atingia níveis quase insuportáveis, tornando impossível ignorar o impacto profundo que aquele romance proibido estava causando na mansão. O cenário estava pronto para momentos ainda mais intensos. Conflitos internos, desafios sociais e a constante vigilância de Dona Leopoldina transformavam cada dia em um teste de resistência, coragem e paixão. Maria Helena e Douglas sabiam que o que sentiam não poderia ser ignorado e que o amor que crescia entre eles estava prestes a enfrentar provas ainda mais duras, colocando à prova a força de seus sentimentos e a determinação da matriarca em proteger o prestígio da família. A mansão Castro parecia cada vez mais uma prisão para Maria Helena, embora fosse decorada com todos os luxos que alguém pudesse imaginar. Cada corredor, cada sala, cada detalhe refletia a riqueza e o poder da família, mas também a tensão silenciosa que pairava sobre todos que habitavam aquele espaço. A jovem babá começava a compreender que estar próxima de Douglas não era apenas uma questão de sentimentos, mas também de sobrevivência emocional e social. Cada gesto, cada palavra e cada olhar podia ser interpretado de formas inesperadas, e cada ação precisava ser medida com cuidado extremo. A proximidade crescente com Douglas tornava Maria Helena vulnerável a observações externas. Funcionários atentos, vizinhos curiosos e até parentes distantes começaram a notar a intimidade entre o herdeiro e a babá. Pequenos cochichos no corredor, olhares demorados e comentários discretos começavam a se espalhar, gerando um ambiente carregado de tensão e ansiedade. Maria Helena sentia o peso desses olhares em cada passo que dava e percebia que qualquer movimento descuidado poderia transformar rumores em escândalos abertos, capazes de destruir sua posição na mansão e sua reputação na cidade inteira. Dona Leopoldina, atenta a cada detalhe, começou a se aproveitar dessa vulnerabilidade. Ela intensificou suas provocações, criando situações em que Maria Helena pudesse ser observada em momentos delicados, testando sua paciência e sua postura. Cada gesto, cada sorriso ou comentário era meticulosamente avaliado, e qualquer reação considerada imprópria era interpretada como prova de ambição ou má intenção.
A matriarca sabia que, ao pressionar a jovem, poderia tanto afastá-la de Douglas quanto reforçar a ideia de que Maria Helena não pertencia àquele mundo, justificando qualquer medida futura contra ela. Enquanto isso, Douglas tornava-se ainda mais audacioso em sua aproximação. Ele encontrava maneiras de criar momentos privados, mesmo com a vigilância constante da mãe e dos funcionários. Caminhadas pelo jardim, conversas em corredores pouco frequentados, toques sutis que transmitiam conforto e desejo, tudo isso intensificava a ligação emocional entre ele e Maria Helena. Cada encontro reforçava a intensidade do sentimento, tornando impossível para ambos ignorarem o que compartilhavam, mesmo sabendo que estavam caminhando perigosamente perto de um escândalo aberto. O ponto de virada ocorreu em uma tarde chuvosa, quando Maria Helena decidiu levar Arthur para brincar na varanda coberta, aproveitando a luz suave que entrava pelas janelas. Douglas, passando por ali, aproximou-se e os observou por alguns minutos. A chuva caindo e o som suave da água batendo na varanda criavam uma atmosfera íntima e quase cinematográfica. Maria Helena, percebendo a presença dele, sentiu o coração acelerar. Cada palavra e gesto dele pareciam carregados de significados profundos, e a atração entre os dois tornava-se quase impossível de ignorar. Nesse mesmo dia, rumores começaram a circular pelos arredores da cidade. Alguns vizinhos haviam visto a babá e o herdeiro juntos em momentos que poderiam ser mal interpretados, e comentários discretos começaram a se espalhar, chegando aos ouvidos de conhecidos da família. A situação tornou-se explosiva. Dona Leopoldina percebeu rapidamente que o que antes era uma suspeita interna, agora tinha o potencial de se transformar em um escândalo público. Sua preocupação com a reputação familiar cresceu e suas estratégias de controle se intensificaram, tornando a vida de Maria Helena ainda mais complicada e ameaçadora. Em paralelo, a tensão emocional entre Maria Helena e Douglas atingia níveis quase insuportáveis. Cada toque, cada olhar e cada palavra compartilhada fortalecia a ligação entre eles, mas também aumentava o risco de exposição e de conflito com a matriarca. Maria Helena sentia-se dividida entre o medo das consequências e a intensidade do desejo e do amor que crescia em seu coração. Douglas, por sua vez, sentia-se preso entre a paixão pelo que sentia e o dever de manter a família em equilíbrio, enfrentando a fúria potencial de Dona Leopoldina caso suas ações fossem descobertas. A matriarca, determinada a agir, começou a planejar medidas mais diretas para controlar a situação. Organizou reuniões familiares, comentários públicos carregados de críticas sutis e desafios sociais para testar a resistência emocional de Maria Helena. Cada ação tinha como objetivo reforçar a narrativa de que a jovem babá não pertencia àquele mundo e que sua presença junto a Douglas era inadequada. Maria Helena, ciente da vigilância e da manipulação, mantinha a compostura e a dignidade, mas sentia o peso crescente de cada provação. O ambiente estava prestes a explodir em conflitos abertos. A mistura de desejo, medo, intriga e pressão social criava um cenário explosivo, onde cada decisão poderia alterar o destino de todos os envolvidos. Maria Helena sabia que sua vida nunca mais seria a mesma e que o amor que crescia entre ela e Douglas seria testado de maneiras que nem sequer imaginava. A jovem sentiu o coração apertar a cada passo na mansão, consciente de que cada gesto poderia ser usado contra ela, mas também determinada a não negar o que sentia e a lutar por sua felicidade, mesmo diante do perigo iminente. A tensão chegava a níveis quase insuportáveis quando, em um jantar formal, rumores chegaram aos ouvidos de alguns parentes distantes que visitavam a mansão. Sussurros sobre a proximidade entre a babá e o herdeiro circulavam discretamente entre os convidados, criando olhares de julgamento e comentários velados. Maria Helena sentiu o peso da situação aumentar, mas com coragem manteve a postura firme. Douglas, ao perceber a situação, posicionou-se discretamente ao lado dela, transmitindo segurança e reforçando sua ligação, mesmo em meio à tensão social crescente. E assim, a Mansão Castro transformava-se em palco de emoções intensas, intrigas silenciosas e escândalos iminentes. A ligação proibida entre Maria Helena e Douglas, o controle implacável de Dona Leopoldina e a atenção cada vez maior da sociedade criavam um ambiente onde cada gesto tinha peso, cada olhar carregava significado e cada decisão poderia mudar o rumo da história de maneira irrevogável.
O romance proibido estava prestes a enfrentar o teste mais difícil de todos: sobreviver à pressão social, familiar e emocional que se intensificava a cada dia. A tensão na mansão Castro atingiu um novo patamar quando um jantar formal reuniu membros da família, vizinhos influentes e alguns empresários locais. Maria Helena, ciente da presença de tantos olhos curiosos, sentiu o peso da expectativa em cada passo. Cada movimento seu era observado, cada sorriso analisado e cada palavra cuidadosamente interpretada. O ambiente, decorado com candelabros reluzentes, toalhas de linho impecáveis e flores exóticas dispostas com perfeição, parecia intensificar a atmosfera carregada de intriga e julgamento. Douglas, percebendo o desconforto de Maria Helena, manteve-se ao seu lado, oferecendo segurança silenciosa. Cada gesto dele era calculado para transmitir proteção e cumplicidade, mas também era notado pelos convidados atentos, que começaram a lançar olhares curiosos, alguns carregados de julgamento e outros de interesse velado. Maria Helena, sentindo o aumento da pressão, respirou fundo e procurou manter a postura firme. Sabia que qualquer gesto desajeitado poderia ser usado para reforçar a narrativa de Dona Leopoldina sobre sua suposta ambição. A matriarca, sempre alerta e estratégica, aproveitou o momento para lançar comentários sutis, carregados de crítica, mas camuflados sob a aparência de observações inocentes. "Maria Helena, você se adaptou bem ao nosso ambiente, não é mesmo?" disse com um sorriso gelado. A pergunta parecia inocente, mas carregava uma carga de julgamento e ameaça velada. Maria Helena respondeu com educação, mantendo a calma e a dignidade. "Sim, Dona Leopoldina, estou aprendendo cada dia mais e fazendo o meu melhor." O sorriso da matriarca, porém, não se alargou. Ao contrário, seus olhos refletiam aprovação contida, como se estivesse testando cada palavra e cada reação da jovem. Enquanto a conversa se desenrolava à mesa, sussurros começaram a se espalhar entre os convidados. Pequenos comentários sobre a proximidade de Douglas e Maria Helena circulavam discretamente, aumentando a tensão e o risco de exposição. Cada gesto de Douglas, cada olhar trocado com a babá era interpretado e comentado, criando um clima de observação quase sufocante. Maria Helena sentiu o coração acelerar, consciente de que qualquer deslize poderia transformar o ambiente em um campo de batalha social e que a reputação dela estava em jogo de maneira direta e perigosa. A situação piorou quando um primo distante, conhecido por sua língua afiada, fez um comentário indiscreto. "Nunca vi um herdeiro tão interessado em sua babá. Curioso, não?" O comentário, dito com leve ironia, reverberou na sala, gerando olhares imediatos de surpresa e julgamento. Maria Helena engoliu em seco, sentindo a vergonha e o medo se misturarem com a indignação. Douglas, percebendo a tentativa de constrangê-la, lançou um olhar firme para o primo, demonstrando que não permitiria que ninguém humilhasse Maria Helena. A tensão explodiu silenciosamente e o clima formal do jantar se transformou em um terreno carregado de confrontos sutis e competitivos. Dona Leopoldina, vendo a oportunidade perfeita, intensificou a pressão. Passou a lançar comentários indiretos sobre ambição, moral e limites sociais, reforçando discretamente a narrativa de que Maria Helena não pertencia àquele mundo. Cada frase era cuidadosamente estruturada para constranger, testar e observar a reação da jovem babá. Maria Helena, mesmo sentindo o peso do julgamento, manteve-se firme, respondendo com educação, inteligência e compostura, mostrando que, apesar da posição humilde, não seria facilmente subestimada ou derrotada. No entanto, o impacto social estava apenas começando. Alguns convidados começaram a observar cada gesto e cada interação, comentando discretamente entre si. Rumores começaram a circular fora da mansão, alcançando familiares distantes e conhecidos da cidade. A reputação de Maria Helena, antes desconhecida, estava agora sob escrutínio intenso. Cada passo que dava dentro e fora da casa começava a ser avaliado, e a pressão para manter a dignidade e o controle emocional aumentava exponencialmente.
Douglas, ciente do perigo, intensificou seus esforços para proteger Maria Helena de forma sutil, mas eficaz. Ele se posicionava próximo dela, criava oportunidades para momentos privados e silenciosos e transmitia segurança com toques discretos e olhares prolongados. A conexão entre eles crescia, mas o risco de exposição aumentava de maneira proporcional. Maria Helena sentia-se dividida entre o desejo, a paixão e a segurança, consciente de que qualquer ação poderia gerar consequências irreversíveis. O jantar terminou sem incidentes diretos, mas a tensão e o desconforto permaneceram no ar. Maria Helena percebeu que a batalha estava apenas começando. A ligação proibida entre ela e Douglas estava se tornando cada vez mais evidente e os riscos sociais e familiares aumentavam diariamente. Dona Leopoldina, satisfeita com os pequenos indícios de desconforto causados, começou a planejar estratégias mais agressivas para garantir que Maria Helena fosse afastada de seu filho, preservando o prestígio da família. Nos dias seguintes, a babá sentiu os efeitos do escândalo iminente. Olhares de julgamento, comentários discretos e observações críticas tornaram a rotina ainda mais pesada. Cada passo que dava na mansão era acompanhado por uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que estava em um território perigoso, onde cada decisão poderia alterar não apenas seu destino, mas também o futuro emocional de Douglas e o equilíbrio da família. Ao mesmo tempo, o romance entre Maria Helena e Douglas se fortalecia. Cada encontro secreto, cada conversa em sussurros e cada toque discreto aumentavam a intensidade do vínculo. Ambos sabiam que estavam caminhando em terreno perigoso, mas também compreendiam que a força de seus sentimentos poderia superar os obstáculos impostos pela família e pela sociedade. O primeiro grande confronto social e familiar havia apenas iniciado, uma série de desafios que testariam sua coragem, inteligência e capacidade de amar em meio à adversidade. Nos dias que se seguiram ao jantar formal, a mansão Castro tornou-se um verdadeiro campo de tensão emocional. Maria Helena sentia-se cada vez mais observada e pressionada, consciente de que os olhares curiosos e os cochichos discretos não eram apenas rumores passageiros, mas sinais de que o escândalo sobre sua proximidade com Douglas estava se tornando público. Cada passo na casa, cada gesto de cuidado com Arthur, cada interação com o herdeiro era interpretada e analisada com atenção minuciosa, criando um ambiente onde a jovem babá precisava ser perfeita em todos os aspectos. Dona Leopoldina, por sua vez, intensificou suas estratégias. A matriarca não estava disposta a permitir que Maria Helena se tornasse parte da vida de Douglas sem antes ser completamente testada e, se necessário, afastada. Pequenas provocações foram organizadas de maneira sutil, comentários disfarçados em jantares, críticas veladas sobre postura e comportamento e até mesmo observações públicas sobre ambição e status social. Cada ação tinha o objetivo de pressionar Maria Helena, minar sua confiança e reforçar a narrativa de que ela era uma pobre ambiciosa que tentava se infiltrar na família. Enquanto isso, Douglas buscava formas de proteger Maria Helena sem provocar diretamente a fúria de sua mãe. Ele criava momentos privados discretos, encontrando pequenas oportunidades para oferecer conforto, segurança e cumplicidade à jovem babá. Caminhadas pelo jardim, conversas silenciosas nos corredores e toques sutis, mas carregados de significado, tornavam-se a principal forma de manter a conexão emocional entre os dois. Maria Helena, embora consciente do perigo constante, sentia-se fortalecida pela presença de Douglas, encontrando coragem para enfrentar os ataques estratégicos da matriarca. Os rumores fora da mansão começaram a ter consequências reais. Conhecidos da família e vizinhos influentes começaram a questionar a aproximação entre Douglas e Maria Helena, interpretando cada gesto e cada encontro como prova de um romance inadequado. A reputação de Maria Helena, antes desconhecida, agora estava sob escrutínio intenso. Cada visita à cidade, cada encontro com conhecidos, carregava o risco de comentários maliciosos e julgamentos que poderiam prejudicar sua posição na mansão e sua vida fora dela.
Dona Leopoldina percebeu rapidamente o impacto que os rumores externos poderiam causar e decidiu usar a situação a seu favor. Organizou encontros sociais cuidadosamente planejados, onde a babá seria colocada em situações de destaque, mas de forma que pudesse ser constrangida ou observada em momentos de vulnerabilidade. Comentários estratégicos e perguntas capciosas foram feitas, testando a capacidade de Maria Helena de manter a compostura e o controle emocional. A matriarca queria provar tanto para a família quanto para a sociedade que a babá não tinha lugar naquele mundo. Em paralelo, Maria Helena começava a perceber a complexidade das estratégias que enfrentava. Cada gesto da matriarca, cada comentário disfarçado e cada observação crítica eram sinais claros de um plano maior. A jovem precisava equilibrar inteligência, coragem e prudência em todas as suas ações. Cada movimento precisava ser cuidadosamente calculado, pois qualquer deslize poderia ser usado contra ela, intensificando o escândalo e colocando em risco não apenas sua posição na mansão, mas também sua relação com Douglas. Douglas, ciente do perigo constante, tornava-se cada vez mais protetor e estratégico. Ele buscava formas de neutralizar os ataques da mãe de maneira sutil, criando oportunidades para Maria Helena demonstrar seu valor e caráter diante da família e da sociedade. Cada gesto, cada palavra e cada ação eram cuidadosamente planejados, equilibrando desejo, proteção e risco. Maria Helena, por sua vez, aprendia a navegar nesse terreno perigoso, desenvolvendo habilidades de resistência emocional e inteligência social que se tornavam essenciais para sobreviver naquele ambiente. O ponto de ruptura aconteceu quando um encontro social planejado por Dona Leopoldina quase expôs Maria Helena publicamente. A matriarca havia organizado um jantar com empresários locais e membros influentes da sociedade, posicionando a babá em um lugar de destaque, onde seria observada e avaliada. Cada gesto, cada palavra e cada interação era analisada, e qualquer sinal de desconforto ou vulnerabilidade poderia ser usado para reforçar a narrativa de que Maria Helena não pertencia àquele mundo. A tensão estava no ar e Maria Helena sentiu cada segundo como uma prova de resistência emocional e coragem. Apesar do risco, Maria Helena manteve a postura firme, respondendo com educação e inteligência a cada provocação e comentário indireto. Sua dignidade e firmeza começaram a surpreender não apenas os convidados, mas também alguns membros da família que antes julgavam sua presença inadequada. Douglas, observando cada movimento, sentiu orgulho e admiração pela coragem da jovem e, ao mesmo tempo, intensificou sua proteção silenciosa, garantindo que ela se sentisse segura, mesmo diante da pressão extrema. Os dias que se seguiram ao jantar social consolidaram a percepção de que Maria Helena não seria facilmente derrotada. Embora os ataques estratégicos de Dona Leopoldina continuassem, a babá demonstrava resiliência, inteligência e coragem, enfrentando cada desafio com determinação e mantendo a ligação emocional intensa com Douglas. O escândalo, embora iminente e potencialmente devastador, começou a revelar não apenas a força de Maria Helena, mas também a profundidade e a intensidade do amor proibido entre ela e o herdeiro. Ao mesmo tempo, a pressão emocional e social tornava-se uma força transformadora. Maria Helena aprendia a lidar com intrigas, manipulações e ataques sutis, desenvolvendo habilidades que a tornariam ainda mais forte. Douglas, cada vez mais apaixonado e determinado, compreendia que a batalha pelo amor da babá seria tanto intensa quanto qualquer desafio social ou familiar. A mansão Castro, com sua beleza e grandiosidade, transformava-se em um campo de prova para coragem, inteligência e paixão, onde cada gesto, cada olhar e cada decisão poderiam mudar o destino de todos os envolvidos. A mansão Castro parecia mais opressiva do que nunca. A tensão acumulada durante semanas, provocada por intrigas, julgamentos e observações minuciosas, atingira seu ápice. Maria Helena sentia cada olhar como uma pressão silenciosa, cada comentário disfarçado como um ataque direto, e cada gesto de Douglas como a única âncora em meio à tormenta emocional. A jovem compreendia que o amor que sentia pelo herdeiro não seria suficiente por si só. Precisaria de coragem, inteligência e resiliência para enfrentar os últimos desafios impostos por Dona Leopoldina e pela sociedade.
A matriarca, sentindo que sua autoridade estava sendo testada de forma irreversível, decidiu organizar um confronto final. Planejou uma reunião com todos os membros da família presentes, incluindo parentes distantes e amigos influentes. O objetivo era claro: provar que Maria Helena não era digna de pertencer à vida de Douglas e reforçar publicamente a narrativa de que a jovem era uma pobre ambiciosa. Cada detalhe da reunião foi cuidadosamente calculado, desde a disposição das cadeiras, os olhares estratégicos dos familiares, até comentários subtis preparados para provocar desconforto emocional. Maria Helena, apesar do nervosismo e da pressão intensa, manteve a postura firme. Cada passo que dava até a sala principal da mansão carregava confiança e determinação. Ela sabia que aquela seria a prova mais difícil de todas, onde cada palavra e gesto poderiam ser decisivos. Ao entrar, os olhares de todos se voltaram imediatamente para ela, e a sensação de ser o centro das atenções causou um misto de medo e adrenalina. Douglas permaneceu próximo, transmitindo segurança silenciosa, lembrando-a de que não estava sozinha. Dona Leopoldina iniciou a reunião com perguntas carregadas de duplo sentido e comentários críticos, projetados para testar a paciência, a inteligência e a postura de Maria Helena. Cada frase era estratégica, precisava provocar, pressionar e, ao mesmo tempo, observar cada reação. "Você realmente acredita que pertence a este mundo?" disse a matriarca com um olhar penetrante. Maria Helena respondeu com firmeza e dignidade: "Dona Leopoldina, estou aqui porque acredito no meu trabalho, no meu caráter e no amor que sinto pelo Douglas. Cada passo que dei foi com honestidade e dedicação." O ambiente ficou silencioso por alguns segundos. A resposta, carregada de coragem, surpreendeu a todos os presentes. Alguns familiares começaram a perceber que Maria Helena não era a intrusa que Dona Leopoldina tentava pintar. Sua postura firme, sua inteligência e sua coragem mostravam que a jovem possuía força e dignidade, desafiando diretamente a narrativa que a matriarca queria impor. Douglas, orgulhoso, sentiu-se ainda mais atraído e determinado a protegê-la, demonstrando que seus sentimentos eram profundos e inabaláveis. Apesar da pressão extrema, Maria Helena conseguiu manter a calma e responder às provocações com elegância. Cada palavra sua transmitia segurança e verdade, e aos poucos a atmosfera começou a mudar. Os convidados, inicialmente atentos aos pequenos deslizes, passaram a notar a determinação e a sinceridade da babá. Alguns parentes, que antes julgavam sua presença inadequada, começaram a reconsiderar suas próprias percepções, percebendo que o que estavam testemunhando era mais do que uma simples aproximação. Era um amor genuíno, intenso e digno de respeito. A tensão atingiu seu ponto máximo quando Dona Leopoldina, percebendo que a estratégia de humilhação não funcionaria, tentou uma abordagem emocional mais agressiva. Tentou manipular os sentimentos de Douglas, lembrando-o de obrigações familiares, status social e expectativas sobre casamentos estratégicos. Porém, Douglas, com firmeza e determinação, deixou claro que Maria Helena não apenas tinha conquistado seu coração, mas também sua confiança e respeito. Cada palavra dele ressoava na sala como uma declaração de amor e de decisão, desafiando diretamente a autoridade da matriarca. O confronto final tornou-se uma batalha silenciosa entre tradição e desejo, entre poder e amor. Maria Helena, apoiada por Douglas, enfrentou cada ataque com coragem, inteligência e dignidade, mostrando que a jovem não se intimidaria diante da pressão extrema. Aos poucos, a narrativa da pobre ambiciosa começou a se desfazer, substituída pelo reconhecimento da força, do caráter e da sinceridade de Maria Helena. No final da reunião, Dona Leopoldina, embora relutante, percebeu que não poderia vencer o amor verdadeiro que se formara entre a babá e o herdeiro. A força emocional de Maria Helena, aliada à determinação de Douglas, desafiava qualquer tentativa de imposição social ou familiar. A matriarca entendeu que, apesar de seu poder e prestígio, não conseguiria apagar sentimentos genuínos ou destruir a conexão construída com coragem, dedicação e respeito mútuo.
Nos dias seguintes, a mansão começou a respirar uma atmosfera diferente. Maria Helena, embora ainda sob observação, passou a ser respeitada de maneira silenciosa. Douglas continuava ao seu lado, consolidando o amor que havia sobrevivido às intrigas, ao preconceito e aos ataques estratégicos de Dona Leopoldina. A jovem babá havia provado sua força, sua inteligência e sua capacidade de amar intensamente, e o romance proibido, que parecia condenado a fracassar, floresceu diante dos desafios, mostrando que o amor verdadeiro pode superar barreiras aparentemente intransponíveis. O desfecho da história não foi apenas sobre vitória amorosa. Maria Helena transformou-se em um exemplo de coragem e dignidade. Douglas descobriu a força de seus sentimentos e a matriarca compreendeu, ainda que relutantemente, que o amor genuíno não pode ser controlado ou manipulado. A mansão Castro, que outrora simbolizava poder, riqueza e pressão, tornou-se palco de redenção, aprendizado e superação. E assim, entre intrigas, escândalos, confrontos e provas de coragem, o amor entre Maria Helena prevaleceu. Um romance intenso, proibido, desafiador, mas profundamente verdadeiro, mostrando que enfrentar preconceitos, pressões sociais e familiares é parte do preço de amar quem o destino escolheu para nós. Cada desafio superado reforçou a ligação entre eles, tornando o amor ainda mais intenso e resiliente.